Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 5h38. Quem manda na mata é Oxóssi. Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador. Conto de Umbanda para Oxóssi, meu pai. Epa, e. Oxóssi é caçador. Oxóssi manda na mata. E quem manda no Brasil? É Renan ou não é? Hein, Vitor Martins? Vitor Reis. Vitor Reis, xará de Vitor Martins, parceiro de Valência. Boa tarde, César Saqueto. Boa tarde, Vitor Reis. Boa tarde, Luiz Fernando Vassalo. Então, Saqueto, fala o que você quer saber, que o ouvinte quer saber. Boa tarde, ouvinte da Rádio Estadão, aquele que quer saber de tudo, tudinho mesmo, sem pedaços, sem frações. É isso aí, né, mano? A ministra Rosa Weber votando, né, no julgamento, né, que avalia a liminar que tirou Renan Calheiros da presidência do Senado. Agora é o seguinte, votou agora há pouco, é bem curto e grosso, Dias Toffoli que vai seguir o voto de Celso de Mello. É isso aí, o julgamento mais importante dos últimos anos na história do Supremo está na seguinte forma: existe o voto original do Marco Aurélio Mello, que é o relator da DPF, né? Esse voto é para o afastamento imediato de Renan Calheiros. Em seguida, votou o decano, aquele que está há mais tempo no Supremo, Celso de Mello, que expressou o que todo mundo que está por perto sabe, que é uma proposta intermediária feita pelo Michel Temer, que é grande amigo do Celso de Mello e seu colega aqui, né, no direito aqui no estado de São Paulo. Os dois são paulistas. O Celso de Mello inventou aí uma nova fórmula, que é a fórmula da negociação, da pacificação dos poderes. Não é a forma constitucional. É a forma que diz o seguinte: o Renan fica na presidência, mas não pode ocupar a presidência da República porque é réu no próprio Supremo. Bom, em primeiro lugar, vamos, como diria Jeco Estripador, por partes. Nesta cena aí, todos erraram, né? E agora, todos estão ficando satisfeitos, né? Por que todos erraram? Marco Aurélio poderia ter imitado Teori Zavascki e ter submetido o seu relatório a uma decisão de Supremo, como Teori Zavascki fez em relação ao afastamento de Eduardo Cunha, que foi afastado não apenas da presidência, mas também do seu mandato de deputado. Então eles estão citando muito o exemplo do Eduardo Cunha, mas o exemplo não vale. Não vale para o caso de se adotar a dissidência aberta por Celso de Mello. Marco Aurélio errou, mas o Renan Calheiros errou muito mais. O Marco Aurélio mandou afastar o Renan e eu aprendi com meu pai, que era chefe político do interior, da UDN, que palavra de juiz não se contesta, se recorre a ela. É o caso, o que foi inclusive dito já nesse julgamento, pelos ministros que já votaram, e pelo Procurador-Geral da República. O Renan cometeu uma grave desobediência. Não recebeu o oficial de justiça, claramente o driblou, o enganou e desobedeceu a decisão da liminar dada por Marco Aurélio. Ou seja, não se corrige um erro com o outro. De qualquer maneira, isso gerou uma crise que o PT festejou muito mais do que a possibilidade de ocupar a presidência, porque ficou sob ameaça de não ter nenhum senador nomeado para cargo nenhum na mesa que será certamente presidido por Eunice de Oliveira a partir de fevereiro. O PT rezava para que essa solução aqui desse certo. Essa solução que eu estou falando é a solução dada pelo Temer. Neste momento, o Temer está festejando a sua solução apresentada pelo decano como dissidência, né? Quem não tem nada a comemorar é o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei qual é a decisão que vai dar. Eu aprendi também com meu pai que de cabeça de juiz e bunda de neném ninguém sabe o que é que pode sair. Eu não sei o que é que pode sair disso aí, até porque a votação até agora não deu nenhuma pista nesse sentido. Porque o Marco Aurélio evidentemente votou com o seu relatório e o acompanharam o Teori Zavascki e o Luiz Fachin, e
Edson Fachin, e depois o Dias Toffoli acompanhou a dissidência do Celso de Mello. A Rosa Weber votou com o Marco Aurélio, viu? A Rosa Weber votou com o Marco Aurélio, ou seja, são 4 votos. Agora está votando Luiz Fux. A tendência mais correta, a tendência de que o Renan seja realmente afastado por maioria do Supremo, está prevalecendo sobre a tese da pacificação do acordo. Seja qual for o resultado, o Supremo Tribunal Federal é o grande prejudicado, porque é rachado pela manifestação grosseira de Gilmar Mendes, que está nesse momento em Estocolmo e que lançou a ideia de que o Marco Aurélio deve ser incriminado por crime de responsabilidade e, portanto, submetido a impeachment por causa da decisão liminar dele. Eu não discuto se o Gilmar está certo ou não, até porque hoje eu vi nos jornais posições, inclusive de ex-ministros do Supremo, opostas. Uma dizendo que ele cumpriu a lei, outra dizendo que ele descumpriu a lei. De qualquer maneira, ele descumpriu qualquer sentido lógico que não é incomum em Marco Aurélio, que é um espírito de porco e aposta muito no circo pegando fogo. Disso, o Supremo sai rachado e com uma crise complicada que eu acho que já deveria ter sido aberta no momento em que o ex-presidente, Ricardo Lewandowski, que ainda vai votar, fatiou o artigo da Constituição do impeachment presidencial para permitir que a Dilma possa ser, inclusive, merendeira de escola. Aquilo foi um crime constitucional terrível, cometido por Ricardo Lewandowski, aliás, não por coincidência, com a cumplicidade do presidente do Senado, Renan Calheiros. Por enquanto ele é presidente do Senado, até sair a decisão do 6º voto, que, aliás, aí o 5º já dará, quer dizer, dependendo de como vote, porque são 9 que estão Agora está 3-3, viu, Neumann? 3 por afastar Renan e 3 contra. Porque exatamente. Então a Rosa Weber... Foi com o Marco Aurélio. Foi... A Rosa, não, então tá 4-2. O broadcast político está dando 3-3 aqui. Então, votou o Marco Aurélio, o Dias Toffoli e o Celso de Mello na dissidência e votaram a favor do relatório do Marco Aurélio, o próprio Marco Aurélio, o Teori Zavascki, o Edson Fachin e a Rosa Weber. São 4. O Fachin foi pelo afastamento também. Então, são 4-2. Na minha conta, são 4-2. De qualquer maneira, não interessa. Seja qual for a decisão, eu vou dar aqui a minha opinião. A minha opinião é que, se for feito esse acordo, pode ser até melhor para o país, porque aí o Renan confirma terça-feira a votação do limite dos tetos, do limite do teto dos gastos, que é o que o Temer quer, é o que o PSDB quer, e o brasileiro está precisando para cortar gastos do Estado e ele poder gastar. E ele poder esperar uma solução, porque o Estado não gastará. Se, por acaso, o Jorge Viana, do PT, ocupar a presidência do Senado, eu duvido muito que ele desobedeça ao Lula. E aí ele vai apostar no incêndio do circo. Só que hoje eu já ouvi aqui na rádio que o PT já foi avisado que não vai ter cargo nenhum nos próximos 2 anos da gestão Eunice, se por acaso fizer qualquer gesto irresponsável, porque é irresponsável mesmo, porque seria negar a agenda que já foi combinada, não pelo Renan, nem pelo Temer, mas pelas lideranças da casa. O Supremo, de qualquer maneira, não sairá bem desse resultado, seja qual for a decisão, mas eu acho que sairá muito mal mesmo se mantiver o Renan, porque aí é o seguinte, ele vai reduzir o Senado ao tamanho do Renan. O Senado tem direito a um lugar na sucessão do presidente da República. O Renan é o presidente do Senado, não pode ocupar esse lugar. O Senado cede o lugar para o Renan ficar por 15 dias, porque depois sai em recesso, quando voltar tem a eleição. Quer dizer, é o cúmulo da submissão. No governo Collor, houve a República de Alagoas. Agora, Alagoas passa a ser a República se essa dissidência do Celso de Mello obtiver os 5 votos necessários. Tem 2, precisa ter mais 3. O Luiz Fux está votando, eu não sei como é que o Luiz Fux está votando. De qualquer maneira, a verdade é que nós temos claramente uma divisão. Eu não sei como é que se houver empate. Também tem essa possibilidade, haver um empate e quem vai desempatar é o voto de Minerva de Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, até agora, sempre se posicionou muito fortemente a favor da decisão que o
alguém na linha sucessória não pode ser réu. E o Renan está na iminência, dependendo da decisão aí, de ser ao mesmo tempo Réu-Nan e Rei-Nan. Rei-Nan, primeiro rei do Brasil transformado na Grande Alagoas. José Neumann e Pinto. Quem manda na mata é Oxóssi, Oxóssi é caça. E afinal, quem manda na mata, Vitor Reis? Quem é Oxóssi? É Renan Calheiros? É Oxóssi, Ou é Jorge Viana? Oxóssi é 3, 2, 1. Inter. Ele